Olá, é com grande satisfação que hoje iniciamos um programa continuado sobre uma doença de alta relevância, sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, essa enigmática doença. Para iniciar esse programa, convidamos um neurocientista com muita experiência no atendimento e pesquisa dessa condição, que é o professor José Mauro Braz de Lima. Professor José Mauro, muito obrigado pela sua presença nesse projeto, no projeto Nucleotídeos em Neurologia. Iniciando o nosso bate-papo, o que é a esclerose lateral amiotrófica? A ELA. Bem, bom, agradecendo também essa oportunidade aí desse programa Nucleotídeo em Neurologia, com muita satisfação que a gente está aqui para responder sobre essa doença, como você falou, uma doença enigmática ainda, lá, apesar de todos os avanços, lá, de todo o conhecimento na área da medicina, da biologia molecular, da neurogenética, né? E como você falou, temos que falar da nossa história. História no Instituto de Neurologia, onde nós criamos, né, o serviço do neurônio motor de esclerose amiotrófica, quer dizer, DNM-ELA. Né? Sem dúvida, ela é uma doença algo enigmática ainda, né, porque nós não sabemos, apesar de a descrição inicial ter sido feita por Charcot, que dá o nome, doença de Charcot, ou maladie de Charcot, como a gente chama, né? Então é uma doença realmente da maior relevância, não no termo da quantidade, né, do aspecto epidemiológico, né, número, mas é ainda por se tratar uma doença modelo. Modelo no sentido de ser uma doença grave, fatal, tá? E desafiante. E na medicina, a medicina ela tem sempre procurado descobrir qual é a causa e qual é o tratamento. Tá? Em neurologia, nós estamos muito acostumados também a tratar dos doentes não só buscando a cura, sempre que pode, né? Mas buscando também controlar as manifestações e dar qualidade de vida. Então, ela é uma doença que se encaixa perfeitamente nesse modelo de doença-desafio de neurologia. É uma doença até icônica, padrão, né? Porque as manifestações neurológicas são até muito trabalhadas no sentido do ensino semiológico da neurologia, a semiologia da neurologia. Então, ela contribui muito para isso, no sentido de que eu não posso deixar de estar referenciando viver no hospital universitário. Então, onde, naturalmente, nós temos, além do compromisso hospitalar de atender os pacientes, o compromisso também com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, além do atendimento. Então, esses quatro pilares que marcam o programa acadêmico foi o que nós conseguimos construir no Instituto de Neurologia em relação a ela. Né? E isso há 40 anos. Então, desde a minha tese inaugural, que foi a tese de mestrado, defendida em 79, naturalmente anos antes que eu estava fazendo as pesquisas, e que se instituiu assim um ambulatório que foi continuado, e até hoje. Hoje, às terças-feiras, como é o dia de hoje, isso é muito marcante, e até emocionante que toda terça-feira nós atendemos ela aqui no Instituto de Neurologia, há mais de 40 anos. Né? Então, isso fez com que realmente nós pudéssemos estar aqui falando sobre ela, e no sentido até de trazer os vários aspectos. Né? Por isso, nesse programa, que será feito com uma série, né? Graças a Nucleotídeos em Neurology, né? E a gente tem um grande prazer e um grande reconhecimento da divulgação de informações baseadas na evidência, que é outro termo muito marcante, né, que deve ser sublinhado, baseado em evidências médicas. Então é isso que nós temos, que nós não temos nenhum grande laboratório com alta complexidade, alto investimento, que são importantes. Mas o mais importante que nós temos é a convivência com o paciente e com os colegas e com os familiares. Então, respondendo à pergunta o que é ela é uma doença neurodegenerativa
progressiva, inexorável e fatal, caracterizada por alterações que decorrem da agressão aos neurônios motores. Então, quando pega o neurônio motor, nós vamos ter paralisia, atrofia, fasciculações progressivas, e se ocorre nos membros inferiores, vai dar paralisia das pernas, nos membros superiores vai dar paralisia de membros superiores, e como ela começa muito na mão, a primeira manifestação é perda da força na mão. E depois ela evolui, continua progredindo na fraqueza muscular, a fraqueza das musculaturas do órgão faríngeo, o que vai dar disfagia, dificuldade de comer, o que pode levar o paciente a ter que usar sonda ou usar uma gastrostomia para poder comer, se manter vivo. Leva também a dificuldade respiratória, o que vai levar o paciente a ter apoio com oxigênio, um catéter, ou então com BiPAP, com máscaras, e ou então, na fase mais derradeira, permanente implante de oxigênio, quer dizer, vai estar totalmente dependente do oxigênio. Tá? Ele não fala também, porque além do órgão faríngeo tem atrofia de língua, que a língua é um músculo, então vai ter atrofia da língua, né? E normalmente, quer dizer, na grande maioria dos doentes que nós acompanhamos ao longo de 3, 4, 5, 6 anos, às vezes até 10 mais, tá? Os pacientes permanecem conscientes, lúcidos. Só numa pequeníssima porcentagem, de 1 a 2%, eles começam a ter alterações mentais. Sendo que num número muito pequeno, essas alterações mentais ser vistas na fase inicial da doença, o que leva, às vezes, a um erro diagnóstico inicial, que é comum, devido a essa manifestação, a ser tratado na psiquiatria como primeiras consultas médicas. Bem, então essa doença, né, essencialmente motora, não tem alterações sensitivas, que levam a paralisia progressiva ao longo desses 3, 4, 5 anos, para a maioria dos casos, e que se acompanha de disfagia e disartria, que pode chegar à anafagia e à anartria. E o paciente, depois, com essas alterações, entra na falência respiratória e aí ao êxito letal. Perfeito, professor. Professor, sabemos que o senhor foi um dos pioneiros na montagem de um serviço, na pesquisa, no ensino e no atendimento a esse tipo de paciente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa época e essas linhas de pesquisa que o senhor foi pioneiro. Isso é importante, porque estando e sendo docente, tá? Isso foi no final dos anos 70, então eu estava fazendo a minha tese de mestrado. Aliás, não foi meu primeiro tema era uma doença também muito, muito particular, muito singular, que é a disfunção cerebral mínima, hoje chamada de transtorno do déficit de atenção. Então, foi um impacto nos anos 75, 76, e eu mudei depois para ela. Né? Por que eu cheguei na ela? Porque, por um momento, nós tínhamos na enfermaria uma coisa inusitada e totalmente incomum, 2 casos internados de ela. Os casos de ela eram tão importantes, né, quando aparecia no nosso ambulatório, na nossa enfermaria, que esses casos eram levados para a sessão com o professor Diolino Couto, professor Bernardo, tá? E tínhamos aí grandes nomes na neurologia, o professor Sérgio Novis, professor Varenga, né? Professor Clóvis, o professor Alexandre Alencar. Então, isso era o ápice do Instituto de Neurologia, que vinha gente de todo lugar, e muitos residentes nós tínhamos. Então, era levar tamanha importância da ela. Ter 2 casos na enfermaria ao mesmo tempo já chamou a atenção. Então, com isso, eu comecei a estudar a ela, porque naquela época também estavam em grande voga a possibilidade de doenças degenerativas serem provocadas por o que chamavam de slow viral disease, vírus de ação lenta, doenças provocadas por vírus lento. E isso era linha de pesquisa nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, então estava no ápice. Então, naturalmente, me interessei por esse aspecto, não sabia muito. Isso me levou a fazer um novo curso de virologia, que eu já estava lá o tempo formado, mas voltei para entender essas doenças degenerativas lentas que pudessem ter como etiologia ação viral.
Então, era isso que dominava na época. Tanto que você for procurar, se você for ver, tem muitos livros que saíram sobre slow viral disease, doenças neurológicas. Incluía Parkinson, Alzheimer, de demências outras, né? E doenças motoras. Então, essas doenças, né, chamavam a atenção. A ela era uma delas. Então, eu comecei a me dedicar a ela no final dos anos 70, e aí se transformou no nosso projeto de tese de mestrado. Depois eu faria doutorado e pós-doutorado, acompanhando mesmo o ritmo da ela. Mas com isso, então, nos aproximamos e fomos naturalmente levados a ter um ambulatório, porque eu precisava ter um dia especial para cuidar dos pacientes, né? E aí pesa também que ser uma doença incomum, o Instituto de Neurologia da UFRJ é uma referência em neurologia. Então, quando eu comecei a desenvolver mais ambulatório, apareciam casos referenciados por colegas, até de outros estados. Tivemos casos até da Argentina, que veio procurar a gente aqui, mas foi sendo uma referência. Então, foi normal que eu ficasse com essa demanda, para atender essa demanda, e tinha começado, e me interessei pela pesquisa. Então, aí, estando no hospital universitário, naturalmente se desdobrou isso em programa acadêmico, onde eu tenho ensino, pesquisa, extensão e assistência, e eu fazia esses 4 pilares: ensino para graduação e pós-graduação conduzindo ao longo desses anos diversos artigos e teses, participação em congresso, levando trabalho para congresso, né? Na parte de pesquisa, as pesquisas que esses colegas vinham fazer com a gente aqui, em várias áreas, tá? A extensão são cursos, seminários, congressos que a gente participava, e a assistência ambulatória, que eu era o principal. E é uma doença que é uma doença também por essa evolução trágica da doença, é uma evolução progressiva e irreversível. De um modo geral, a medicina prefere doenças mais soft, doenças em que também possa dar mais sucesso. E sem dúvida que a indústria farmacêutica ou a indústria médica também favorece também doenças que têm um respaldo e têm uma resposta. E foi o avanço da medicina e muita. A última agora foi com o coronavírus, quer dizer, com a Covid, né? Então, procurar vacina ou tratamento eficaz, tratamento médico, era muito importante. E a ela não se adequava a isso. A ela, então, era uma doença resistente e ela não era uma doença muito atraente para os médicos. Então, a ela vai lá para o Instituto de Neurologia, procura lá o professor Zé Mauro, aí vinha para cá porque também, por outro lado, os pacientes precisam de um cuidado multidisciplinar. E um hospital público de universitário permitia isso. Então, assim, eu fui ficando na ela. Eu não esperava fazer 40 anos de ela, naturalmente, né? Mas fui ficando, e depois nós tivemos a sorte de contar com uma doutora muito dedicada, que foi a doutora Marli, que se dedicou, e a Marli deu uma conotação de dar maior atenção aos familiares de ela. Inclusive, surgiu nessa época uma tese falando do paciente oculto, porque a família adoece junto, sofre muito, porque é um pai, uma mãe, um irmão, tá? Então, isso foi um bom trabalho da doutora Marli de dar atenção à família, e dentro do hospital universitário nós já fazíamos isso aqui. Eu, para tratar de ela, não podia tratar de ela sozinho, entende? Em consultório, o isolado é mais difícil. Além de ser difícil, é pesado. Então, aqui, eu trazia o doente para cá. Eu me procurando no consultório, eu trazia para cá, porque aqui, no hospital, como qualquer hospital universitário, nós temos a equipe multidisciplinar. Então, eu tinha a enfermagem, que fazia vários cuidados, tinha a fisioterapia, fisiatra ou fisioterapeuta, que fazia vários cuidados, a psicologia, que dava apoio, tá? A fonoaudiologia, tá? A clínica, no sentido da pneumologia, né? No sentido da gastro, quando eu não tinha aqui no Instituto, eu mandava para um serviço de gastro da rede universitária, da UFRJ. Então eu podia dar um atendimento global. E a família, que foi cada vez ganhando mais destaque
no atendimento, que aí era visto que eu tinha que inserir a família. Então eu criei os primeiros grupos nos anos 80 para ter a família do lado. E foi natural também que as famílias se organizassem. Então, uma vez por mês, eu fazia reunião de família e aí desdobrou em associações de pacientes de ELA, familiares de pacientes de ELA. E isso gerou várias agremiações, mas nos anos 90 criou até hoje a mais importante, é a Brela, que o primeiro espaço foi dado no Instituto de Neurologia, mas criamos várias associações lá. Então, o atendimento multidisciplinar foi o grande diferencial, porque a gente não via só o ataque à doença no sentido de parar a doença, ou resgatar a doença, curar a doença. Isso ficava fora do alcance, e como até hoje. Então a gente viu que poderia tratar da qualidade de vida do doente e da família. Então não foi uma iniciativa única, foi esse movimento do hospital, do Instituto de Neurologia da UFRJ, permitir, porque tinha muitos problemas de atendimento, e uma vez que as fontes públicas, né, a nível de governo, a nível de ministérios, não investiam o que deveriam investir em pesquisa, em assistência, em saúde e educação universitária. Então, mas nós fazemos isso, que era a nossa vocação, a nossa missão. Então, hoje, quando nós olhamos para trás nessa perspectiva, a gente vê que foi um trabalho singular, um trabalho que pode dizer que foi um trabalho da mais alta relevância, não que a gente objetivasse isso, mas isso foi acontecendo, naturalmente. Já aconteceu isso em outras doenças, tá? Mas na ela nós estamos até hoje correndo atrás de procurar minimizar o sofrimento, resolver desafios, que a doença ainda é um desafio. E com muitos avanços, mas os avanços para atender a busca de uma etiologia, e que nós também aproveitamos esse movimento. Perfeito. Professor, em relação ao diagnóstico da ELA? Então, o diagnóstico da ELA, né, foi também assim muito interessante a experiência clínica. Hoje a gente tem um termo que usa muito em medicina, baseado em evidências. Então, sem querer, nós já fazemos isso. Porque para dar o diagnóstico de ELA, nós tínhamos que ter evidências. Então, mas evidências clínicas, nós temos que ter também um juízo crítico, que as manifestações de ELA podem acontecer em outras doenças. Então a gente conseguia dar quase que certeza do diagnóstico. E aí nós fazíamos isso na nossa prática, desde cedo, procurando assim, com o aprendizado, dizer, isso é uma doença do neurônio motor tipo ELA, com grande probabilidade. E nós temos que acreditar nisso. Por quê? Esse sintoma pode aparecer em outros quadros em que ganha um diagnóstico de ELA e não é ELA. Então, o que nós tomamos como estratégia? Nós vamos dizer, quando aparecer um doente com esses sinais e sintomas motores, nós vamos dizer síndrome de doença do neurônio motor / ELA. Síndrome. Quando nós tivermos certeza, nós vamos dizer, é doença. Síndrome é apenas um conjunto de sinais e sintomas, que pode aparecer em várias condições. Mas quando eu digo doença, é a doença. Então, desde Charcot, dava bem essas definições. Charcot é o pai da neurologia, no meados do século XIX. Então a gente seguia essa escola, a escola francesa de neurologia. Diferente um pouco da escola anglo-saxônica ou da escola alemã, em que tenta caminhar para uma definição da doença. Lógico, com boa base patológica. A escola francesa, eu acho que dá mais valor à clínica, por isso, baseado em evidências. Clínica era o conceito que a gente usava. E com isso eu acho que foi bastante promissor da gente poder dar diagnóstico. Obviamente devemos ter errado em alguns casos, mas a maioria nós acertamos. E recebemos muitos doentes com o diagnóstico de ELA, que chegava aqui, a gente examinava e dizia, isso não é ELA. Entende? Então, o diagnóstico de ELA é baseado nas alterações motoras
clínicas evidentes, né? Com atrofia, com paralisia muscular, miofasculações, disartria, disfagia, e depois insuficiência respiratória e morte, quer dizer, esse quadro não muda, ó, e o eletromiografia mostrando essa evidência, sendo que o eletromiografia ele é muito importante no início e no meio da doença, depois ele perde características, né? É uma doença que precisava também ser dita, né? Porque nós temos, quando temos casos de ela, em torno de 10% tem história genética, história de casos semelhantes na família. Então, aí também me deu uma oportunidade da gente afirmar que tem ela, chamada ela esporádica, e tem a ela familiar. A ela familiar tem um embasamento genético muito grande, então é uma doença genética. Aí eu separo ela genética de ela esporádica. Então, a ela esporádica é outra doença. A ela familiar é outra doença, porque tem uma base etipatogênica declarada. Embora haja muita mistura de uma coisa com outra, e a gente recebeu isso aqui ao longo desses 40 anos, o que mais vimos foi pacientes com outros casos de atrofia muscular, com diagnóstico eventual de ela, vir para cá e a gente desfazer o diagnóstico. Desfazer nesse sentido, que não é ela. E aí tivemos N casos, histórias anedóticas. Tivemos casos de um médico que veio com o diagnóstico de ela de São Paulo, assinada, na época se usava selo e cartório, então carimbada e assinada, declarando que é ela, porque esse documento serviria para o paciente pedir apoio, benefício e ir para os Estados Unidos. Então ele chegou aqui numa sexta-feira, que na época não era terça, era sexta, a nossa sessão, e aí nós vimos depois de passar, era um médico, com diagnóstico já de ela, de um hospital universitário em São Paulo, o professor que viu os sintomas parecidos, mas depois de algumas horas examinando, fazendo a semiologia neurológica clássica, não só para confirmar o diagnóstico, a minha intenção ali era apenas confirmar o diagnóstico, me surpreendeu algumas alterações que, logo em seguida, nós vimos que aquilo não deveria ser ela. Lógico que eu não disse isso, né, que não era ela, porque já estava com toda a história, mas na semana seguinte ele voltou e nós conseguimos demonstrar que não era ela, e com o auxílio dos colegas aqui de alta competência, na época, nós examinando e descobrimos que ele tinha uma siringomielobulmia. Então, que é um tratamento cirúrgico, simples, e esse paciente, na segunda, terceira semana, depois de estar aqui, já foi curado. Porque fez a cirurgia e reduziu a siringomielia, siringomielobulmia, e que fica resolvida, como se botasse uma válvula, como se fosse uma derivação. Professor José Mauro, em relação aos diagnósticos diferenciais da ela, o senhor tem para falar para a gente? Então, o diagnóstico diferencial, então, é importante que quando se está examinando o paciente, né, e aí você já vê uma desconfiança. Se chegar um paciente com paralisia motora, sem alterações sensitivas, né, no instituto e procurar o professor Zé Mauro, vamos dizer, é ela. Quer dizer, ficou com essa piada, né? Mas vem muitos casos, né? Então, o diagnóstico diferencial, primeiro, saber, né, na clínica, isolar, identificar os sintomas. Doença do neurônio motor, sem alterações sensitivas, com miofasciculações, tá? Na fase inicial, não tem disfagia, não tem disartria, nem insuficiência respiratória. Então, com esse sintoma, ele vai encaminhar para o ambulatório de doença do neurônio motor. Então, por isso nós botamos DNM primeiro. Vai confirmar ela ou não com um acompanhamento, se isso vai ter outras alterações. Naturalmente, tem alguns macetes para a gente saber logo na fase inicial se tem. Mas o modelo nosso de acompanhamento do paciente é dar o diagnóstico sindrômico e esperar e ver os exames, principalmente a eletromiografia. Então, aí entra doenças que podem ser como a siringomielea, pode ser tumores da coluna, dores da coluna lombar, da coluna com a coluna espinhal, qualquer altura pode dar, além da siringomielea, alterações que a gente chama de espondiloartrose, aí a gente chama de mielopatia espondilótica, quer dizer, diversas doenças
da medula lombar, incluindo da coluna óssea, né, do estojo ósseo, né, que possa, através da idade, né, provocar a mielopatia espondilótica, pode vir com diagnóstico inicial, né. Tem as formas familiares, que começam também com alterações desse tipo. Tem as chamadas atrofia muscular espinhal, que pode acontecer em mais jovens, né? E a miofibromialgia espinhal muito parecida com ela, tanto que tem o caso do Steve Hawkins, que recebeu o diagnóstico de ela lá quando começou a doença, e aquela época, vendo o filme, vendo a história dele, eu também daria o diagnóstico de ela, mas em vez de ele evoluir 3, 4, 5, 6 anos, como o médico no Queen Square Hospital, que é um hospital da mais alta diferenciação no ranking dos hospitais universitários, o paciente, o Steve Hawking, todos sabem, evoluiu, foi morrer com 76 anos. E não morreu de falência respiratória. Morreu, sim, de uma infecção pulmonar, porque com 70 e tantos anos, qualquer um pode morrer de uma pneumonia, né? Pode morrer. Mas aí teve desartrite fagia. Mas, então, essa evolução já tirou ele do grupo de EBA. Então, um diagnóstico diferencial difícil no início. Por isso que tem que buscar, na maioria das vezes, um diagnóstico diferencial e identificar. Então, podemos dizer que foi uma atrofia muscular espinhal progressiva, que pega a ponta anterior, mas não é ela, esporádica. Essa hora é ela que a gente viu. Então, muitas doenças que dão atrofia às vezes que a gente chama monomiélica, pode ser o início de uma polineuropatia desmielinizante, pode ser de uma neuropatia crônica, como a gente chama por bloqueio de condução. Então, nessa fase inicial, por isso que tem que ter esse cuidado e tem que ter serviço, como instituto. Porque muitas vezes no ambulatório, aparecendo a primeira impressão, que se tiver vocacionado para dar o diagnóstico dela, pode dar. Então, nós já pegamos casos de miofasculações. Então, você vê que o diagnóstico diferencial da ELA é um capítulo à parte. Merece realmente ser tratado e aprendido, porque os médicos mais antigos foram vendo os casos e aí deu o diagnóstico diferencial. Professor José Mauro, em relação à equipe multidisciplinar no atendimento ao paciente portador da esclerose lateral amiotrófica. Então, não é só importante, são fundamentais, né, para atender o paciente. Quer dizer, enquanto no ambulatório eu vi um paciente com a família, eu poderia dar o diagnóstico, mas o follow-up, depois, o médico não pode estar sozinho, nem deve estar. Nem tem remédio para receitar. Então, obviamente que ali vai trabalhar todo o caminho do diagnóstico, tá? Mas já tem que trabalhar olhando o paciente no seu acompanhamento, que vai precisar. Então, aí a equipe, formada por enfermagem, o psicólogo, assistentes sociais, tudo que nós podemos disponibilizar para favorecer aquele acompanhamento e a qualidade de vida, tá? Então, nós também tivemos essa chance, no início dos anos 80, criar uma equipe multiprofissional. Era facilitado por estar num hospital universitário, né, com vocação para ensino e pesquisa. Então eu criei, e era muito bom, que eu tive a sorte, né, e graças à competência desses profissionais, enfermeira, assistente social, psicólogo, fono, e ter isso disponível, nós criamos o primeiro grupo de atendimento multiprofissional, que eu acredito tenha sido um dos primeiros do Brasil, porque tinha mais doentes de ela aqui do que em outros lugares, porque é um lugar que tem um paciente uma vez só, não vai formar uma equipe. Mas como era toda semana, nós conseguimos formar, inclusive fisioterapia respiratória. E foi um grande avanço lá. Aí a nossa fisioterapeuta respiratória, que acompanhava muito a doutora Marli, aprendeu a viver com esses doentes, e hoje é uma expert nisso, chamada fisioterapia respiratória, né? Sobretudo no uso do BiPAP. Então, esse conjunto, vou dizer que foge da ação médica, e o médico tem que estar junto, mas junto com a equipe, né? E um cuidado especial que nós tivemos na época, que foi um desafio, foi que, sendo uma doença inexorável, fatal, a gente tinha que ter uma dimensão
não muito cartesiana, porque é a dimensão que médico é para salvar a vida, procurar, tá? Mas acompanhar o paciente na sua piora progressiva até o fim, né? Então isso deixava muitos colegas da equipe, dessa equipe muscular, com um sentimento de frustração e depressão, né? E para explicar isso, eu sozinho não dava conta. Então eu tive a sorte de ter uma colega do Instituto de Psicologia que fazia um programa chamado Grupo Balint de tratar de quem trata. Então isso também foi pioneiro nos anos 80. Tratar de quem trata. Quer dizer, o tratamento ali, o médico ou todo, qualquer profissional da saúde tem que estar diante de situações inexoráveis em que ele tem limites. E que ele não sofra com isso, porque ele pode dar muito para esse paciente através da melhora da qualidade de vida e da compreensão. Porque não é fácil. Isso, décadas depois, veio se transformar nos cuidados paliativos. Professor, como é que o senhor insere a família do portador da ELA nesse programa? Da família, nós consideramos até o segundo paciente. Tá? Como tem o 12º jogador, que é a torcida, nós temos o segundo paciente, que é a família. Que é o segundo paciente, não no sentido de que adoeça somente. Obviamente também por estar convivendo com um familiar, uma doença desta natureza, trágica, evolutiva, né, e terminal, a família tem que fazer parte. Não só fazer parte para ajudar o doente, mas para ajudar o médico e se ajudar. Então era uma preocupação que nossa equipe tinha, acolher a família. E passar para a família espécie de uma corresponsabilidade com a equipe de saúde. Então o paciente tinha que ter a equipe médica, a equipe de saúde e a família. E com a família, por quê? Não só porque também nós dávamos autonomia à família, no sentido desse grupo familiar se reunir sozinho, para trocar experiência, trocar informações, se ajudarem. E aí, no final dos anos 80, foi natural que surgisse as associações de familiares de ELA, por nossas primeiras organizações que nos anos 90, no final dos anos 90, veio se constituir a Brela, lá em São Paulo. Aí nós tivemos algumas associações criadas pelos próprios familiares, que nos deu muita satisfação de poder avançar nesse cuidado com o paciente de ELA. E aí nós abrimos também outra para a cidade, abrimos o espaço do nosso anfiteatro, do nosso auditório, para uma vez por semana as famílias se reunirem, fazerem trocas, fazerem troca de informações, apoio, muita ajuda. Então isso foi muito importante, né? Porque aí também nós podemos avançar algumas coisas. Por exemplo, nós fizemos uma vez um evento em que a gente deu o nome de cidadania, ELA e cidadania. Quer dizer, um paciente com ELA é um paciente grave. Então ele tem que ter seu imposto de renda considerado de não declarante. É uma doença tão grave, tão séria, que o imposto de renda do governo tinha que suspender isso. Ele fica isento do imposto de renda. A outra coisa é quando o paciente, na faixa de 40, 50 anos, tem um diagnóstico desse, ele já tem aposentadoria automaticamente garantida por uma doença seminal. Não esperar. Ainda mais que os médicos peritos, como qualquer outro médico, conhecem pouco essa doença. Então, um hospital como o Instituto de Neurologia da UFRJ deveria ser suficiente para uma declaração bem documentada dar a esse paciente esses dois direitos. Então, isso nós avançamos, mas depende de muitas outras coisas da consagração desses dois ganhos lá, desses dois benefícios, que a gente fez isso com a família. Paciente, família, né? E assim, várias questões de próteses, questões de ajuda, nós também discutimos isso, que não é muito o problema visto no ambulatório, na sala de consultório. Isso é visto no espaço paralelo. E a família é importante para isso. Professor José Mauro, muito obrigado por participar do projeto Nucleotídeos de Neurologia e passar para a gente toda essa sua experiência no atendimento ao paciente portador da ELA. Muito obrigado. Tá, então eu que agradeço essa honrosa oportunidade
e está falando sobre esse programa, que nosso programa da ELA, um programa acadêmico, que hoje, mais de 40 anos, dentro do Instituto de Neurologia, é um programa de maior relevância. Continue nos acompanhando aqui no projeto Nucleotídeos em Neurologia, a série sobre a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Muito obrigado e nos acompanhe por aqui.